Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma quarta-feira falando sobre o desapego hoje, e é mais um dos capítulos do livro Os Prazeres da Alma, do Hamed. E eu sempre gosto de começar a explanação falando que, para ele, esses prazeres da alma seriam esses potenciais inatos que, de alguma forma, residem dentro de nós e que, em geral, estão ali adormecidos, né? Então, seria uma forma de deixar isso vir à tona, esse potencial, né, da alma. E aí a gente vai conversar, como eu disse antes, sobre desapego. E é uma terminologia hoje em dia que está bastante na moda, assim, né? E como todo conceito que vai caindo na massificação, ele vai perdendo sentido, vai sendo deturpado o seu sentido. E como normal, né? Normal nos dias de hoje. Amor também é uma palavra bastante deturpada. Então a gente vai trazer esses conceitos do Hamed. Não é só um capítulo sobre desapego, na verdade são dois, mas ele está sempre dando chaves simbólicas diferentes. Então, hoje a gente vai ver o dito desapego, mas que na verdade não é, e que seria como se fosse um mecanismo de fuga da realidade, né? Então, vamos começar, gente. Ele vai começar falando, deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui para o lado. Agora sim. Não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma, a fim de levarmos uma vida de sonhos, repleta de pensamentos e vazia de experiências, atenuando ou impedindo os estímulos externos. Isso é um desapego defensivo ou resignação neurótica, e não uma virtude genuína. Então, ele vai começar explanando sobre esse desapego defensivo, ou seja, sobre aquilo que, teoricamente, as pessoas poderiam ver como se fosse desapego, mas que não tem nada de desapego, esse não é o sentido real. Então, é como se fosse uma deturpação do conceito original, né? Denominamos desapego defensivo o mecanismo de fuga da realidade, utilizado de forma inconsciente ou não, por pessoas que possuem um constrangimento autoimposto, proveniente do medo de amar, ou mesmo de se perder na sede de amor por objetos, pessoas ou ideias, e de serem absorvidas por enorme necessidade de dependência e submissão fora do controle. Já nesse primeiro parágrafo, a gente consegue perceber que, na verdade, para ele, esse desapego defensivo, como mecanismo de fuga da realidade, ele é utilizado, e como a gente já comenta em outros estudos, né? Esses mecanismos de fuga, da gente não querer entrar em contato com partes que a gente não considera tão agradáveis, assim, que podem ser bastante doloridas, né? De fazer um confronto, assim, elas são feitas de forma inconsciente, em geral. Às vezes a gente já tem uma conscientização maior, mas, em geral, é algo meio inconsciente, né? E aí, ele comenta que esse mecanismo defensivo, né, seria um constrangimento, então, autoimposto por esse medo de amar, por esse medo de se envolver, né? Então, a pessoa tem essa sede de amor, tem uma certa dependência, mas, ao mesmo tempo, tem esse receio de que, ao entrar em contato de novo com aquela realidade, tudo aquilo que ela viveu realmente volte. Então, a gente pode colocar muito bem aí na questão de traumas, né, que às vezes algumas pessoas vivenciam, e aí acaba como se fechar na sua casquinha, né, na sua noz, e ficar ali dentro achando que, na verdade, isso é desapego, quando, na verdade, não é bem isso, né? Esse desapego de proteção tem como base profunda um processo mental, ativado tão logo o indivíduo perceba algo ou alguém que tenha grande significado para ele, e que, se o perdesse, seria muito doloroso. Então, olha a contradição, né? A pessoa se vê na iminência de alguém realmente importante, de alguém que vai ser capaz de fazer com que ela viva todo esse sentimento de amor, e ao temer e ao ter medo de se expor, de amar, ela se fecha, ela faz exatamente o contrário, né? Ao perceber um potencial, na verdade, em vez de se permitir viver aquilo, ela se fecha no mundo dela como esse mecanismo de, bom, eu não quero vivenciar de novo o sofrimento que eu já passei de outras vidas, ou nessa mesma vida, né? Porque todos nós sofremos vicissitudes. E isso faz parte do processo evolutivo, né?
Ele adota uma atitude de contenção dos sentimentos e se isola com indiferença e desprezo diante do seu mundo sensível. Então é isso, ao ver esse potencial, a pessoa realmente, ao invés dela permitir se sentir, e talvez, quem sabe, né, também sofrer, porque é como se fosse a vida dual, né, gente? Então, sim, teremos prazeres, mas também teremos sofrimento, mas é como não se permitir viver, entende? Então, é sempre essa fuga de eu prefiro não viver. É como se fosse basicamente isso, né? Eu prefiro não viver isso, que tem um potencial para dar certo, mas como eu já vivi, eu tenho receio de reviver ou de viver algum sofrimento, eu me fecho, né? Eu me isolo, eu ajo com indiferença, né? Declara-se desinteressado em fio, mantendo por postura íntima o seguinte pensamento: eu não me importo, quer dizer, não abro as portas do meu sentimento. Aliás, a palavra importar vem do latim importare, trazer para dentro ou trazer para si. Assim, ele não se sentirá frustrado ou ameaçado pelos conflitos, porquanto supõe ter atingido um real desapego, quando, na verdade, apenas utiliza uma desistência da expressão, do anseio, da vontade, da satisfação e da realização pessoal, ou seja, restringe e mutila a vida ativa. Então é engraçado porque nesse mecanismo de fuga da realidade, de não querer travar contato com esse possível e futuro, talvez nem aconteça, né? Mas com um eventual, com um possível sofrimento futuro, ele prefere não viver. E, de forma paradoxal, o que ele não percebe é que ele não está vivendo, ele não se permite, na verdade, viver as oportunidades, viver aquilo que acontece na vida, e, de certo modo, está se mutilando, né? Está mutilando a sua vida como ser imortal que é, não está se permitindo aprender com a vida, porque a gente está aqui para aprender, nós, como seres imortais que somos, né? É algo que a gente sempre fala aqui, eu estou aqui para aprender. Então, eu aprendo errando e acertando, mas o erro vai estar sempre ali como uma possibilidade, né? E eu tenho que aceitar que vai acontecer e que isso não me tire a liberdade, não me tire a vontade de viver. Claro, cada vez mais conscientizado, porque quando a gente vai fazendo as escolhas e vai aprendendo com a vida, a gente também vai aprendendo a discernir. Né? O que seria isso? Entre as várias opções que eu tenho, entre as várias possibilidades que eu tenho, entre tudo aquilo que eu já vivi, tem coisas que eu não quero repetir, tem coisas que eu já aprendi. Então, é se apropriar desse aprendizado, desse conhecimento, mas, ao mesmo tempo, não mutilar, não se mutilar, né? Posso passar por vicissitudes, posso passar por problemas, mas eu também aprendo, eu sigo em frente, eu consigo, né? Errei, aprendo de novo e tá tudo certo. Claro, cada vez mais consciente, tomando contato com o mundo interior, mas é isso, não mutilando e não restringindo a vida. Porque é uma morte em vida, né? Então, esse desapego defensivo, para mim, é como seria uma morte em vida. Então, eu não travo contato com situações, com pessoas, com circunstâncias, eu me fecho para o mundo, achando que isso é a solução para não sofrer, sem perceber que talvez esse seja um sofrimento maior, porque nós somos seres realmente de viver em sociedade, né? E a gente só aprende dessa forma, a gente só aprende na realidade, travando contato com conflitos, e também não tem a parte boa da vida, né? Então, vamos continuar. Por outro lado, o desapego saudável é uma vivência que leva ao crescimento íntimo e a uma expansão de consciência, enquanto a experiência defensiva conduz a um bloqueio das sensações, fazendo com que as pessoas vivam numa aparente fuga social, exibindo atos e comportamentos fictícios, envolvidas que estão por uma atmosfera de falsa renúncia e altruísmo. Então é isso, né? A gente dá as denominações que a gente gosta. Então, a gente se percebe como altruísta, como fazendo renúncias, e na verdade não, né? Tudo como uma forma de camuflar esse egoísmo também, né? Não deixa de ser um egoísmo. Então, eu só quero fazer algo que eu sei que vai ser bom para mim, eu só quero fazer algo que eu sei que vai ter um retorno. Isso não deixa de ser egoísmo, porque é isso, aquilo que a gente faz, a gente não sabe muito bem qual vai ser a reação do outro, como o outro vai receber, o que vai acontecer, né? Mas é entender que a gente ainda assim tem que continuar fazendo, né?
E tem uma coisa bonita, assim, que eu acho que a gente tem que perceber. E assim, olhando os rastros da história mesmo, sabe? Que o homem é o tamanho da sua generosidade, né? Então, assim, os grandes homens da história, se você for olhar, se você for observar a história deles, foram aqueles que deram muito, né? Foram aqueles que deram muito de si. E eles conseguiram mudar a história pelo tanto que eles deram. Então, assim, estar na vida e dar-se, e gastar-se, né? E, assim, isso não significa doação completa e restrita, porque, às vezes, amar também é não dar, né? Também é não fazer tudo, também é dizer não. E, claro, tudo como uma forma de equilíbrio. Mas entende que, na verdade, então seria mais ou menos isso. Assim, o homem, na verdade, é o tamanho daquilo que ele entrega para o mundo, né? E não se fechar, né? Então seria essa atitude do desapego de, bom, eu me fecho, acho que então isso é ok. Então isso vai evitar com que eu tenha dores futuras e eu já estou cansado de sofrer e eu já passei por muita coisa, então eu não quero mais viver. A morte em vida, né? É considerada pelos espíritos superiores como duplo egoísmo, a atitude de certos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo. Não podemos nos esconder atrás de valores sagrados ou camuflar conflitos de caráter afetivo, sexual, profissional, cultural, religioso. Isso é escapismo. Enfim, uma deserção da participação social é, na verdade, um fenômeno retardatário do amadurecimento psicológico. Então, é exatamente isso, né? Esse mecanismo de fuga, como uma tentativa de escapar da vida, de escapar das vicissitudes, das experiências que a vida oferece, né? Que a encarnação oferece. A gente está, na verdade, fazendo um fenômeno de atrasar, de retardar o nosso amadurecimento psicológico. Porque, como eu disse ali atrás, nós só seremos capazes de evoluir a partir do momento que a gente vai travando esse contato com o mundo, com as pessoas. É através dessa convivência, através dessa dinâmica que a gente realmente vai aprendendo, né? A gente vai se doando, vai recebendo e vai tendo as experiências compatíveis com a nossa evolução no mundo, né? Esse tipo de desapego que parece ter como motivo um enorme desprendimento por bens materiais ou pessoas, comprova, acima de tudo, ser apenas um desejo de fuga ou um receio proveniente do egoísmo. Então, não seria nada mais, né, do que um egoísmo ou que uma fuga mesmo, né? Então, eu quero tudo para mim, né? Quero que tudo seja do meu modo, da minha forma. Eu sou o centro do mundo, não deixe de ser esse escapismo da vida. E, ao mesmo tempo, é a morte em vida, né, gente? Uma atitude autoimposta por dúvidas e desconfiança, insegurança e temor, além de nos autoagredir, nos afasta do caminho natural e nos desvia do dinamismo evolutivo da vida providencial. Então, é passar a ver a vida com essa lente de desconfiança, né, de insegurança, de temor, de viver na defensiva, como a gente também comenta bastante nos dias de hoje como um fenômeno psicológico. E isso está fora do fluxo natural da vida, né? Está fora do fluxo de vida. Então, é ver o mundo com essas lentes ruins, claro, talvez por traumas muito profundos, ali bem arraigados dentro da nossa experiência, mas é entender que a gente tem que entrar em contato com esse conteúdo, entende? A gente está falando assim o tempo todo de escapismo, né? Então, eu estou fugindo da realidade, eu não estou querendo olhar para aquilo que me dói muito, e sem perceber que quanto mais eu faço isso, mais desse tipo de experiência eu vou ter. Então, se eu vejo o mundo com essas lentes de desalento, de desconfiança, o quanto eu também não vou atraindo experiências, pessoas e circunstâncias compatíveis com isso. Por quê? É uma coisa que a gente sempre comenta aqui. Porque a vida quer que a gente aprenda. A vida, ela trama para o nosso aprendizado. Então,
na verdade, ela não quer que a gente fique traumatizado com as circunstâncias, com as pessoas que passam pela nossa vida, né? Ela quer que a gente aprenda a lição e que saia dessa situação mais fortalecido, melhor, mais generoso. E isso não significa se iludir, sabe, gente? Isso é tudo uma questão de equilíbrio, né? Não é se dar irrestritamente, mas também é se dar. É saber quando se dar e não se dar, né? Então é basicamente isso. É bonito, né? O capítulo todo, assim, é muito bonito. Não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma, a fim de levarmos uma vida de sonhos, repleta de pensamentos e vazia de experiências, atenuando ou impedindo os estímulos externos. Isso é um desapego defensivo, ou seja, uma resignação neurótica e não uma virtude genuína. Que bonito, né? Quando ele coloca fecharmos as cortinas da janela da alma. Então, tem um sol brilhante, né? Bonito lá fora. E a gente simplesmente fechar essa janela, fechar essa cortina e não abrir a oportunidade para que aquilo que a vida tem a oferecer, né? E é pensar assim, sabe? Embora as coisas que a gente já viveu, sejam elas boas ou ruins, elas e principalmente quando elas são boas, né? Embora as coisas boas também que a gente viveu, elas não voltem mais, mas a pensar assim, e a guardar essa esperança dentro da gente, sabe? Embora as coisas não sejam mais como eram, elas podem ser ainda melhores, né? E utilizar isso um pouco para aqueles momentos em que a gente também tem esse apego às coisas boas, né? As criaturas do mundo estão cheias de fictícios desapegos, que na realidade reduzem a visão da verdadeira espiritualidade, dificultando as muitas maneiras de despertar as potencialidades da alma. Então, ao ter esse fictício desapego, né, que a gente não percebe que a gente está deixando de despertar essas potencialidades que existem na alma. Porque se a gente pressupõe que esse desapego defensivo é não viver, é vivendo, é passando pela experiência, passando pelas circunstâncias que a gente realmente vai aprender. E mesmo nos momentos de dor, gente, é quando talvez, né? E é algo que a gente sempre comenta aqui, a gente não precisa da dor para evoluir, mas frequentemente a dor é sim um veículo de consciência e que a gente utilize isso, inclusive, para aprender que quando as coisas estão boas, quando as coisas estão tranquilas, para que a gente também faça os aprendizados necessários para que não tenha que fazer isso por meio da dor, mas entender que mesmo quando tem a dor, na verdade são as grandes lições da vida e é quando a gente realmente consegue despertar vários potenciais inatos que tem dentro de nós, várias coisas bonitas que vieram a partir de momentos dolorosos, de coisas que a gente não gostaria de viver, mas que estão aí, ensinando para a gente que mesmo em um momento desafiador, que mesmo em uma dor às vezes tremenda, o quanto de superação, o quanto de evolução espiritual a gente não consegue. Né? Disse que o indivíduo apegado é indeciso e inerte, porque perdeu a conexão consigo mesmo. Não sabe mais o que quer para si, não mais navega os mares, nem desbrava os continentes de seu reino interior. Ou seja, desviou-se da sua rota existencial. Então é isso, o indivíduo apegado é exatamente isso, né? Ele deixa de viver a vida dele, ele deixa de tomar as rédeas do destino dele, e com isso ele perde o mais essencial de tudo, que é essa rota existencial, né? Então é como você tá no seu barco, não tomar as rédeas, né? Não tomar, não navegar, né? Simplesmente, bom, então eu não quero mais descobrir nada, eu não quero mais viver nada, é isso aqui. Então acabou. Então eu não vou mais para lugar nenhum, eu não faço mais nada, eu fico aqui parado, estagnado, inerte, revivendo, né, esses momentos, sejam eles bons ou ruins, que a gente vai ver ali mais para frente. Disse Jesus: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Olha que bonito. Quer entender assim, né, essa passagem bíblica? Se eu não morrer, por exemplo, assim, eu sou uma semente. Para eu ser uma semente, eu virar uma árvore, eu preciso estar sozinha, dentro de um solo escuro, que às vezes a gente chama de noite escura da alma,
né, que a gente chama do deserto também, que é esse momento de não sei bem o que está acontecendo, mas entenda, quando a semente está ali, enterrada, solitária, vivendo esse momento, ela não percebe que, na verdade, a partir do momento que ela morre, ela se torna uma árvore com raízes, né, com um tronco largo, que vai dar, então, frutos, né? Então, olha que bonito essa, na verdade, essa passagem, né, bíblica. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. E é isso, essa semente que morre para dar vida a uma árvore gigantesca, muito maior do que ela, muito mais estável, muito mais fortalecida e que, sobretudo, é tão generosa que dá frutos não só para uma pessoa, mas para várias pessoas, né? Então, é uma coisa que a gente comenta, que uma semente é uma futura floresta inteira. Porque imagina a quantidade de frutos que dão sementes e que vão renovar a vida. Então, essa para mim é uma das passagens bíblicas mais fantásticas. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Então, que a gente saiba fazer um pouco isso na nossa vida, né? E eu acho que é basicamente isso. Uma semente contém uma futura floresta inteira. E quando eu me dou, né, quando eu entro nesse processo, quando eu me proponho morrer, morrer no sentido de me transformar mesmo, de me transformar em alguém melhor, em viver essa experiência, às vezes, de dor, de desconforto, né, que a semente está ali vivendo, mas para dar vida a algo muito maior, muito mais estável, muito mais bonito, e que, na verdade, esse desapego seria se dar para a vida, que é o que a gente falou, né, o homem é do tamanho da sua generosidade. E é bem isso. Ele percebe que quanto ele mais se doa para o mundo, mais ele recebe de volta. E não é um dar querendo, esperando algo em troca, mas é saber que o fluxo da vida é quanto mais eu dou de mim, do que eu tenho de melhor, é exatamente isso que eu vou receber, né? Que essa contabilidade divina, que às vezes a gente entende como falha, não é. É no final das contas muito justo e que a gente só precisa às vezes entender o significado, dar sentido àquilo que a gente está vivendo, dar sentido ao desconforto, dar sentido à dor, né? Quem ama a sua vida e a perde, e quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la para a vida eterna. Quem ama a sua vida a perde, e quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la para a vida eterna. Então, perder no sentido de se dar, né? De todos os dias, em tudo que você fizer, você perceber que você está dando o seu melhor e colocando o seu coração em todas as coisas, que seria mais ou menos esse perder. Eu amo tanto a minha vida que eu me distribuo em todas essas experiências, em tudo isso que eu vivo, com todas as pessoas, com todas as circunstâncias, né? E pelo contrário, se eu odeio a minha vida, na verdade eu aguardo. Que é aquela parábola dos talentos também, né? Só tinha um talento, mas aí guardou. E aí, né? Essa futura floresta inteira, não vai nem ter a possibilidade de virar algo ainda maior, melhor, mais bonito. O entendimento das palavras do Mestre pode nos libertar do sofrimento. Aqui nos arremessou o apego. O amar a vida ou odiar a vida a que Cristo se refere é exatamente o despertar ou a conscientização de que as coisas vêm e vão na nossa existência e que é preciso adotar a prática do desapego em relação a elas. O apego é a memória de dor ou do prazer passado que carregamos para o futuro. Bonita essa conceituação, né, de apego. Então, é tanto a memória a fixação na memória de dor quanto de prazer, porque às vezes a gente entende assim, ah, não, eu sou só apegado às coisas boas que aconteceram na minha vida, e não. Na verdade, em muitas situações, em muitas ocasiões, a gente está tão apegado à nossa dor, né, que a gente não se permite viver outras coisas. Então, é o apego tanto à dor quanto ao prazer passado, e que a gente vai levando isso para o futuro. Atrás de cada sofrimento existe um apego. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Eis a excelência da mensagem. Tudo em nossa vida é transitório. Vai passar, vai mudar e ir além. Os grãos de trigo vão tornar uma nova feição,
se transformarão no imenso trigal e mais adiante se converterão na prodigalidade do alimento generoso. Que bonito, né? O apego seria, mais ou menos, acho que a gente pode fazer uma analogia como se fosse uma cola, né, que eu tenho nas minhas mãos. Então, é como se eu fosse me apegando a todas as coisas, e isso me limita demais. Imagina, se existisse essa cola, né, real nas nossas mãos, a gente não conseguiria andar, a gente não conseguiria, inclusive, conhecer o mundo, conhecer novas coisas, porque tudo aquilo que a gente pega, a gente leva conosco. E olha isso, né? Daqui a pouco a gente está contaminado, tá com o corpo todo contaminado, seja das coisas ruins, mas também das boas. E assim, gente, é contraproducente, porque no final das contas, a impermanência é uma lei de Deus, é uma lei natural, tudo passa. Então, ao mesmo tempo que quando a gente está passando um momento muito desafiador da nossa vida, ele também vai passar. Quando a gente está vivendo algo muito bom, também vai passar. E é bonito você construir um sentido, porque assim, é o poder da presença, sabe? Quando eu me permito, quando eu entendo que as coisas vão passar, que aquilo que eu vivo hoje talvez não aconteça mais amanhã, eu vou dar mais valor, eu vou aproveitar mais. Então, é perceber que quando eu começo a criar esse desapego em relação às coisas, eu vivo e eu tenho uma relação mais saudável do que tudo, né? Do que antes. Então, eu passo pela vida aproveitando quando as coisas são boas, quando as coisas são ruins, sabendo que vai passar, que aquilo não é eterno, né? Que não tem sofrimentos eternos. E é mais ou menos isso. Confiar que, bem como o que eu disse ali atrás, né? Confiar, às vezes, que embora as coisas não sejam mais como eram antes, em momentos assim muito bons, né, muito agradáveis para nós, que eles podem ser ainda melhores, né? E claro, não é uma ilusão de que tudo vai ser florido, de que tudo vai ser incrível, mas de que as coisas podem ser ainda melhores do que foram. Até porque ao entender essas leis da vida e aproveitar mais cada momento, aproveitar ali o presente muito bem, a gente vai dar valor cada vez mais às coisas, cada vez mais às situações, cada vez mais às pessoas, e as nossas relações vão ficando mais saudáveis, porque a gente vai saber ver o lado bom, aproveitar isso, tirar o proveito disso, que é, na verdade, a intenção da vida, né? Eu gosto muito de uma frase de um filósofo que chama Sirihan, que ele fala que é como se nós fôssemos postos de enriquecimento dos dons da vida. Ele foi um filósofo e ele dizia exatamente isso. Então, assim, quando a vida nos traz pessoas, circunstâncias, coisas, a nossa intenção não teria que ser de reter, de guardar para a gente, mas em estando conosco ali, momentaneamente, que a gente enriquecesse aquilo, e quando acabasse, porque vai acabar, aquela circunstância, aquelas pessoas, aquelas relações estivessem melhores porque estiveram conosco. É muito daquilo que a gente comenta sobre que rastro a gente quer deixar na vida, sabe? E é pensar assim, embora isso tenha passado, eu sei que eu fiz a minha parte, que é transformar isso. Quando chegou na minha mão, eu fui capaz de despertar os potenciais, eu fui capaz de melhorar aquilo, e aí de permitir que siga o seu fluxo, que siga o fluxo natural da vida, mas que quando esteja comigo, que eu tenha essa capacidade, que eu faça aquilo que estiver disponível para melhorar aquilo, para transformar isso em algo melhor. E essa, na verdade, seria a nossa intenção aqui na Terra, né? E assim, é perceber, né? Pelo que a gente comentou, é perceber a linha entre o desapego e a apatia, ele é muito tênue, né? E essa apatia, que é esse desapego defensivo, seria assim, eu estou tão desapegada de tudo que eu não faço mais nada, que eu não me importo com nada, que eu não me importo com ninguém. E como a gente viu, não é esse o caminho, né?
O caminho é o caminho da fraternidade, da generosidade, de passar pela vida se doando, né? De não ter essa morte de vida, que na verdade é esse desapego defensivo. Então, que a gente possa fazer isso, né? E aí ele fala, apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Na Terra nada se perpetua, somente a alma é imortal. E quanto mais a gente tiver isso muito bem internalizado, com certeza a gente vai viver muito melhor. O apego é a não aceitação da impermanência das coisas. E é pensar assim, sabe, gente, é um exercício que eu tenho feito. Às vezes, as pessoas passam muito rápido pela nossa vida. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, tem pessoas que ficaram pouquíssimo tempo na minha vida e que me transformaram profundamente para melhor. Que é bem isso, esse sentido que o Sirihan dá, que ainda que eu não veja nunca mais essa pessoa, ela completou o ciclo que tinha comigo de me transformar em algo melhor. Então é bonito isso, você perceber que esse, na verdade, é o sentido da vida. Então é pensar assim, gente, às vezes eu convivi com essa pessoa tão pouco, ela foi tão transformadora, por quê? Porque fez isso que o Sirihan fala, né? Usou isso tudo como para enriquecer os dons da vida, que já provavelmente estavam inatos em mim, mas que vieram à tona também por conta dessa pessoa. Então, por que não fazer isso com os outros? E quão bonito é isso, sabe? E assim, mesmo nos momentos muito bons que a gente viveu, a gente pode guardar essas memórias, mas não no sentido de grudar como a coisa da cola, né? De me limitar, mas de usar todos esses aprendizados, todas essas memórias bonitas, e internalizar dentro de nós, porque isso faz parte de nós, né? A quantidade de pessoas que me transformaram em alguém melhor. E eu acho que é basicamente sobre isso, é pegar todas essas experiências, ter saudade sim, tá tudo bem, né? O desapego não é não me importo, mas isso não me limita, isso me transforma, pelo contrário, isso me faz ser melhor. Então, é pegar todos os aprendizados, tudo isso que a gente viveu, saber que a vida é muito generosa, que provavelmente vai nos dar ainda mais e melhor, mas pegar tudo isso e trazer para dentro de nós, internalizar, porque isso tudo está aqui conosco, é nosso patrimônio no final das contas, os aprendizados, as memórias, elas são nossas, mas que a gente não se apegue e não se limite na vida por conta disso, mas que isso nos fortaleça interiormente, que isso pode acontecer, né? Então, que a gente tenha esse olhar, na verdade, e não a apatia, né? Então é isso. Semana que vem a gente vai conversar sobre outra chave simbólica do desapego. E que bonito. Para mim tem sido um estudo muito, muito valioso. Eu sou muito grata por essa oportunidade. E eu espero que, de alguma forma, eu esteja contribuindo também com algum ensinamento, com alguma visão, com alguma... E principalmente com alento, né, gente? É o que a gente precisa nos dias de hoje, esperança. Então é o meu desejo, que a gente aprenda a desapegar, mas que não confunda isso com apatia, com fuga do mundo, pelo contrário. Passe pelas dores, passe pelas vicissitudes, mas aprenda com isso. E leve esse conhecimento para o mundo, para as pessoas, para as nossas relações, para a nossa família. Que é isso que a vida quer da gente, né? No final das contas, esse é o aprendizado. Então, um bom dia para vocês e até logo.